Olá, povo abençoado de Deus, tudo bem com vocês? Eu me chamo Eduardo Nassif, sou ministro da Palavra de Deus e estou aqui para levar vocês a ter mais um momento com Deus. Não esqueçam de se inscrever no canal para vocês receberem diariamente as mensagens e também as minhas orações. Que a palavra de hoje possa verdadeiramente entrar no seu coração e abençoe sua vida. A mensagem de hoje será uma mensagem para você refletir e também colocar em prática. De nada adianta você ouvir e não praticar, pois a fé sem ação ela é morta. Na mensagem de hoje iremos falar sobre estar disposto a ouvir a voz de Deus. Aí você deve perguntar, como assim, pastor? Está disposto? Uma pessoa disposta é uma pessoa favorável, que está inclinada a ouvir ou até pronta para ouvir, mas nem todos estão. Tem muitas pessoas que se fecham quando recebem uma repreensão dos homens, pessoas que não concordam com aquilo que falam para ela. E quando Deus fala, não é muito diferente. A pessoa, ao invés de aceitar, fica de birra, como se Deus não soubesse o que é melhor. Muitos desobedecem como se fosse algo natural não querer ouvir mais a voz de Deus. Mas não é. Todas as vezes que deixamos de ouvir a voz de Deus e fazemos do nosso jeito, estamos entrando em desobediência e isso traz consequências. Aí você pode estar pensando, mas e se eu não conseguir ouvir ou entender aquilo que Deus está me falando? Deus, quando quer nos falar algo, Ele é sempre muito claro. Ele não deixa dúvidas no seu coração. Esse negócio de não entender são para pessoas que não estão dispostas a ouvir, ou seja, não estão querendo ouvir o que Deus está falando. Deus fala, Deus mostra, só falta mandar um jumento igual fez com Balaão, mas a pessoa continua a não querer ouvir. Então prestem bastante atenção no que vou falar agora para vocês. O título da mensagem que Deus me deu foi esse e prestem atenção no que Ele está falando. Quando você estiver disposto a me ouvir, eu estarei pronto para lhe falar. Deus está sempre pronto. Isso é recado diretamente de Deus para você que não gosta de ouvir ninguém. Quero pegar um exemplo na Bíblia que vai nos mostrar exatamente sobre isso que Deus está nos falando, sobre estar disposto a ouvir. O profeta Jeremias foi um profeta muito usado por Deus para enviar mensagens ao povo de Israel, mas nem sempre eles estavam dispostos a ouvir. Quero ver alguns versículos com vocês, mas vamos começar por esse versículo aqui. Jeremias capítulo 7, versículo 23. Entretanto, eu lhes ordenei o seguinte: escutai a minha voz, povo meu. Eis que eu serei o vosso Deus, e vós serei o meu povo. Andai em todo o caminho que eu vos oriento, para que tudo de bom vos ocorra. Deus disse o que para o povo? Escutai a minha voz, e eis que eu serei o vosso Deus. Então aqui Deus já está nos mostrando algo. Ele está nos mostrando que enquanto nós damos ouvido a Ele, Ele pode nos orientar, pode nos ajudar, pode ser o nosso Deus. Ah, pastor, então se não damos ouvido, Ele não será mais conosco? Sim, não será. Como Ele poderá orientar aqueles que não querem o ouvir? Deus nos dá o livre-arbítrio, o direito de escolha. Você decide o que você quer fazer da sua vida. Deus apenas nos dá bons conselhos para seguirmos, mas cabe a nós querermos ou não ouvi-lo. Na segunda parte do versículo, Deus diz assim: ande em todo o caminho que eu vos oriento, para que tudo de bom vos ocorra. Então Ele está dizendo, se você me ouvir, você não vai se dar mal. Pelo contrário, tudo irá bem na sua vida. Porém, o povo de Israel era teimoso. Jeremias capítulo 7, versículos do 24 ao 26. Mas eles não escutaram nem prestaram qualquer atenção à minha palavra. Decidiram andar de acordo com seus próprios desígnios na dureza de seus corações malignos e me deram as costas do desprezo em vez da face do respeito. Sendo assim, desde a época em que os vossos antepassados foram libertos do Egito, até o dia de hoje, eu vos enviei grande número dos meus servos, os profetas, dia após dia. Porém, vós não os escutastes, tampouco acatastes a palavra que vos pregaram. Antes tornaram-se obstinados e agiram de modo ainda pior que os seus pais e antepassados. O povo não quis ouvir a voz de Deus. E sabe o que aconteceu? Sofreram as consequências. Foram entregues nas mãos dos seus inimigos. Deus os deixou de lado porque aqueles que não querem ouvir e escolhem seus próprios caminhos,
fazem aquilo que lhes agrada e não aquilo que Deus lhes fala. Não tem como isso mudar. O salário do pecado sempre vai ser a morte. Agora pergunto, se Deus quer sempre o melhor para nós, por que não ouvir o que Ele tem para nos falar? Por que não esperar com paciência até Ele dar uma direção e depois ir, ao invés de entrar em um caminho errado e ir para o lado do pecado, para o lado do diabo? Muitos vão dizer assim, eu não estou indo para o lado do diabo não, só porque estou no pecado não quer dizer que estou me aliando ao diabo. Desculpe, mas você que pensa assim, você está errado. O pecado não é de Deus, é do diabo. E todo aquele que vive no pecado está mais próximo do diabo do que de Deus. Deus ama o pecador, mas não ama o seu pecado. Deus mandou o seu Filho Jesus. Jesus veio, trouxe para nós o Espírito Santo. Ele habita naqueles que o recebem, mas não permanece naqueles que o desobedecem. Se você um dia já recebeu Jesus em sua vida, o Espírito Santo passou a habitar em você, pois você se tornou o templo dele. Ele te orientava, te falava o que era certo e o que era errado, mostrava a direção. Mas você simplesmente parou de obedecer, começou a não ouvir, começou a fazer do seu jeito e endureceu o coração como o povo de Israel, e agora você vive no pecado. O Espírito Santo deixa esse templo, porque ele não habita em templo sujo, cheio de pecado. Aquilo que Deus fez na cruz por você, você esqueceu e deixou de lado, e agora vive sem Deus falar com você. Prestem bastante atenção no que vou falar agora para vocês. Se você está na igreja e não está conseguindo ouvir a voz de Deus, comece a analisar sua vida para ver se existe pecado. Porque quando Deus para de falar, é sinal que tem coisa errada. Deus nunca para de falar com seus filhos. Ele só para quando ele vê que a pessoa não está querendo o ouvir e está indo por caminhos errados. Isso não quer dizer que ele abandonou você. Não, ele não te abandonou. Não é isso. Isso quer dizer que ele parou de falar porque você está indo por caminhos errados e ele está te dando o direito de escolha, porque você não está querendo o ouvir. Deus sempre vai estar por perto, mesmo que você não esteja o ouvindo, mas ele não vai poder te ajudar se você está indo para o lado errado. Lembram que falei, se você está indo na direção do pecado, você está indo na direção do diabo? Se você continua não concordando com isso, ouça esse versículo. Não sou eu, o pastor Eduardo, que estou falando, que estou pregando e estou afirmando isso. O próprio Senhor Jesus declarou em João, capítulo 8, versículo 47. Todo aquele que pertence a Deus ouve as palavras de Deus, e como vocês não ouvem, isto prova que não são dele. Se você não está mais conseguindo ouvir a voz de Deus, comece a analisar sua vida. Comece a ver em que momento ele parou de falar com você e você perceberá que foi a partir do momento em que você entrou no pecado que isso aconteceu. Se isso aconteceu, peça perdão, volte a fazer o que é certo e o Deus, que nunca te abandonou, voltará a falar com você. Eu tenho certeza disso. Feche os seus olhos e vamos orar. Pai, muito obrigado por essa palavra. Muito obrigado por nos mostrar que a desobediência e o pecado causam o afastamento do Senhor. O Senhor entregou o povo de Israel nas mãos dos inimigos porque eles simplesmente não quiseram ouvir a sua voz. Pai, pedimos ao Senhor, não deixe isso acontecer conosco. Nunca deixe que o inimigo consiga tirar a nossa dependência do Senhor. Nós somos dependentes do Senhor. Nós queremos te ouvir o tempo todo. Nunca deixe que ele tire essa comunhão que nós temos contigo. Nós precisamos dessa comunhão diária, dessa comunhão de falar com o Senhor todos os dias, de ouvir a sua voz todos os dias. Que o Senhor possa nos falar, que o Senhor possa nos mostrar, que o Senhor possa nos direcionar. Te damos liberdade para isso. E se for preciso, Senhor, pode nos repreender, pode fazer conforme o Senhor diz na sua palavra, que o Senhor repreende aquele que o Senhor ama. Pode nos repreender, nós te damos liberdade para isso. Nós aceitamos a sua repreensão. Pai, nós não queremos viver longe do Senhor e nem queremos que o Senhor nos entregue nas mãos dos nossos inimigos. O Senhor não quer fazer isso, porque o Senhor apenas tira a mão e a proteção do Senhor quando desobedecemos o Senhor e o pecado entra nas nossas vidas. Pai, se existe algum pecado agora, nós te pedimos perdão. Perdoa, Senhor, por tudo aquilo que fazemos de errado, consciente e inconscientemente. Nós queremos andar na tua direção e queremos ouvir a sua voz. Pai, muito obrigado por essa palavra. Te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Amém e assim seja. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado da mensagem e se vocês gostaram, compartilhe com seus amigos, com seus familiares, com todas aquelas pessoas que necessitam ouvir uma boa palavra. Deus abençoe a todos vocês e não esqueçam, amanhã nós teremos mais.